Amém. Senhor Deus, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Esconda-me atrás de ti. Que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito Santo possa se manifestar e falar. Em nome de Jesus, Pai, não me deixe eu interferir no teu desígnio, no teu propósito, mas fale conosco. Amém. Irmãos, quantos aqui creem que nós somos corpo, alma e espírito? Levanta a mão. Quantos creem que você é um corpo, que tem uma alma e possui um espírito? Existem 3 linhas teológicas que falam sobre isso. Uma se chama tricotomia, que é crer em corpo, alma e espírito. A outra se chama dicotomia, que é você crer que a alma e o espírito são a mesma coisa. Então você crê em espírito e corpo. A dicotomia diz que a alma e o espírito são a mesma coisa. Tem uma muito rara, que é a eucotomia, que é você crer que o homem é um ser espiritual, um fantasminha camarada. Porém, eu quero começar essa mensagem aqui te trazendo uma instrução. Diga assim comigo: eu sou um corpo que possui uma alma e tem um espírito. Quem crê nisso aí? Então você crê errado. Preste atenção, olha aqui para mim. Biblicamente falando, quando eu falar isso, eu quero que você não me critique, não coma merenda antes do recreio. Deixa eu concluir o raciocínio e você vai entender o que eu estou falando. Primeira coisa que você precisa entender: você não é um corpo e muito menos tem uma alma. Diga, por mais que você não queira dizer, diga comigo: eu não sou um corpo, eu não tenho uma alma. Abra Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ter aqui, veja, a Bíblia Sagrada não diz que você é um corpo que tem uma alma. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Agora, é fato que a Bíblia mostra a divisão. As 3 são separadas. A Bíblia mostra a divisão de corpo, alma e espírito. Porém, existe uma regra nisso, eu quero que você entenda. Gênesis capítulo 2, e no versículo 7, diz o seguinte, observa. E formou Deus o homem do pó da terra. Repita comigo: pó da terra, igual a corpo. Por exemplo, Deus fez um corpo, olha para mim. Deus fez um corpo em primeiro lugar. Isso aqui que você vê, que nós chamamos de quê? Púlpito. Isso aqui é um corpo. O porquê que esse corpo não tem vida? Porque ele não tem o fôlego de vida. Esse microfone é um corpo. Tudo que constitui uma forma é um corpo. A Bíblia diz que Deus fez um corpo, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Diga comigo: fôlego de vida. Espírito. O que faz o corpo ter vida é o fôlego de vida. Prosseguindo o texto, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma, não a ter uma alma. Eu vou deixar você ler de novo, Gênesis 2 e 7. 1, 2, 3. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou, passou a ser uma alma, não a ter uma alma. Qual é o problema de você crer que você tem uma alma e que você é um corpo? O problema de você crer que você é um corpo em vez de ser uma alma é que então você terá que crer que quando o corpo morre, a vida acaba. Entendeu a diferença? Deixa eu te explicar. Quem aqui tem casa? E quantos são um? Quem tem cachorro? E quantos são um? Quem tem carro? É diferente. Ser é diferente de ter. O que a Bíblia está dizendo não é que você tem uma alma. Ela está dizendo que você é uma alma. O centro da mensagem é saber o que é alma vivente. Ele não diz que você é um corpo. O corpo é uma casa. Bata aí. Diga, isso aqui é uma casa. Na realidade, o que você é uma alma vivente. Diga, eu sou alma. Diz mais alto. Ou seja,
mas a maioria das mensagens constituem você pregar que nós temos alma. Eu não sou proprietário de uma alma, eu sou uma alma. Eu sou proprietário de um corpo. Se você está entendendo isso, quem está entendendo, diga amém. Ou seja, se você é um corpo, se essa pessoa é essa caixa, então quando esse corpo morrer, você morre também. Esse é um dos pontos. Primeiro, você não é esse corpo. Esse corpo, ele lhe pertence, mas você é uma alma. Agora observa, você pega uma bexiga. Essa bexiga, antes de ser balão, ela é uma. E depois que você enche o ar. Aqui não fala bexiga? Balão. Balão. Você pega um balão. É que assim, na realidade, o nome é bexiga. Antes de se tornar balão, ele é uma bexiga porque não tem ar. Quando você infla, se torna um balão. O que faz uma bexiga ser um balão? O ar. Então, o que faz um corpo ser uma alma? O fôlego divino. Você está entendendo isso? Então, diga comigo. Eu sou espírito, alma e corpo. Então, como que tem que ser a conjectura? Eu sou uma alma vivente que tem um corpo cheio de espírito. Porque o espírito foi soprado. E depois que o homem morre, é como você estourar essa bexiga, esse balão. E a Bíblia diz que esse espírito, esse ar, volta para Deus. Gênesis 2:7. E formou Deus o homem o pó da terra. Olha a bexiga. E soprou o fôlego de vida. Diga, e soprou o espírito. E o homem se tornou uma alma. Você está entendendo? Você se tornou. A Bíblia diz que você passou a ser, não a ter. Então você é alma. Você não vai ver na Bíblia o Senhor dizendo, você nunca vai encontrar na Bíblia o Senhor dizendo, louco, essa noite pedirão o teu corpo, mas pedirão a tua. Por isso que quando pessoas vêm à igreja, nós recitamos tal, quem entregou a sua alma a Jesus? Porque o espírito volta a Deus, o corpo volta para a terra e a alma é o troféu. Ela é o troféu, seja de Deus, seja do diabo. E esse é o ponto que você vai entender aqui. Então diga, a constituição do homem é uma tricotomia. Diga, espírito, diz mais alto, espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Tem base bíblica para isso? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E no versículo 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Repita mais alto, espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Esse corpo morre, a alma não. Então diga comigo assim, o homem é uma alma vivente e não um corpo vivente. Diz mais alto. A alma é eterna, o corpo não. Diga. Agora diga, a essência da vida do homem é a alma e não o corpo. Fica com a sua Bíblia na mão. Observa. Quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Primeiro livro de Reis, 17:22, o seguinte. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino entrou nele e reviveu. Observa. Quando a alma sai do corpo, o corpo morre, mas a alma continua a viver. Diga comigo, a alma sem o corpo continua viva. Então existe vida após a morte, gente? Existe. Vida eterna. Não é vida reencarnável, é vida eterna. Deixa eu te explicar. O que liga a alma ao mundo natural é o corpo. Sem essa casa, a alma não vive mais no mundo natural.
ela terá no máximo 2 locais para onde ela pode ir. Um é o paraíso, o outro é o inferno. E nós vamos falar sobre isso. Você quer ver? Só abra Apocalipse, capítulo 6 e versículo 9. Você vai ver a alma vivendo sem o corpo. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem gente que diz, não creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi escrita por homens. Você queria que fosse escrita por quem? Por um cavalo? A Bíblia foi escrita por homens. A maioria do que você crê foi escrito por homens. Todos os livros. Quem aqui já ouviu falar de Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo existiu? Como é que você sabe? Porque está na história. Então você acredita em Cristóvão Colombo porque homens disseram para você que ele existiu. E não acredita na Bíblia Sagrada porque homens também escreveram. Você queria que fosse quem? Um macaco? Apocalipse capítulo 6 e versículo 9, no versículo 10, vai nos mostrar o ser vivendo fora do corpo. Pare para pensar que isso é muito profundo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar o que, gente? As almas. Não é corpo e nem espírito. É as almas. Vi debaixo, esse debaixo do altar é o paraíso, é o lugar de descanso. Debaixo do altar de Deus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Agora vai no versículo 10, eu vou contar até 3, você começa a ler. 1, 2, 3 e... E peleja nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Observa, essas almas estão mortas no corpo, porém vivas na eternidade. Elas estão reclamando, estão conscientes, e elas estão reclamando vingança. Não são elas que estão falando com Deus? Leia de novo, no versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Observa, sentimento não é coisa do corpo, gente. Responda, quem disse que é? Olha um sentimento que essas almas estão tendo aqui. Querem justiça. Quem está entendendo? E aonde elas estão? No céu. Essas são as almas salvas, que estão embaixo do altar de Deus. Ninguém fora Deus pode matar a alma. Observa, o homem pode matar o corpo, mas não pode tocar na alma. Veja o que Jesus disse em Mateus 10 e 28. Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, pois, aquele que faz perecer a alma e o corpo no inferno. Agora deixa eu te explicar, perecer alma e corpo no inferno. Pastor, tem algo de errado. A Bíblia Sagrada diz que o corpo volta para a terra, o espírito para Deus. Como Jesus está dizendo que a alma e o corpo perecem no inferno? É claro que esse texto está lá, você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, quando o Senhor, no juízo final, faz as almas voltarem para os corpos ou os corpos voltarem para a alma. Quando as pessoas serão condenadas eternamente, elas serão lançadas corpo, alma e espírito no inferno. É isso que o Senhor está dizendo. Você está entendendo? E a morte dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o corpo vai voltar para a alma voltar para o corpo para serem julgados vivos. Vivos quando eu digo do corpo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o homem pode tirar, as pessoas têm medo de homens. Lá em São Paulo estão matando pessoas a rodo, não é verdade? E as pessoas estão com medo de sair de casa, mas elas não têm medo de saber para onde vai a sua alma.
Agora você entende por que o nosso texto começou dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. O Senhor não quer, não está por irmãos. Não me preocupa saber que alguns de vocês não passaram no vestibular, que alguns não passaram na prova do Detran. A minha grande preocupação é que muitos, no máximo em 10, 15, 20 anos, podem passar a eternidade inteira no inferno. A eternidade no inferno. Você entende isso? A questão é: a alma vive fora do corpo, gente? Responda: sim. E o corpo sem a alma vive? Não. No versículo, em Lucas 16, versículo 24, abra por gentileza. Isso aqui é um texto muito revelador. Lucas 16, é Evangelho. Lucas 16, a partir do versículo 24. Agora observa, deixa eu te explicar o texto antes de você ler. Presta atenção. Essa história vai nos falar do homem rico e do homem pobre. É uma parábola de Jesus, e dentro dessa parábola está enrustida ali, escondida ali, uma doutrina. Que é a doutrina da morte e a vida além, a morte e a vida depois da vida. Observa. Jesus diz que havia um homem rico e havia um homem pobre. Porém, o rico morreu e foi para o Hades, Seol, Geena, traduzindo tudo, o inferno, lugar de tormento. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus ou a Bíblia católica evangélica dizendo que as pessoas vão para um lugar intermediário, ou o que eles chamam de purgatório. Purgatório quer dizer casa de pulga. Observa, a Bíblia Sagrada deixa claro que o homem, quando ele morre, ele ou vai para o lugar de descanso, como lemos em Apocalipse 6 e no versículo 9, que é embaixo do trono de Deus, chamado também de paraíso, ou ele vai para o inferno, Sheol, Geena, lugares inferiores, terras baixas, habitação de mortos. Observa aqui, presta atenção. O que acontece aqui nesse texto? Jesus está mostrando um diálogo de um camarada no inferno, chamando Deus de pai. Aí mostra pai Abraão, porém é tipológico. Chamando Deus de pai e Deus chamando ele de filho. Porém ele está onde? Está onde? Isso mostra o seguinte: a pessoa pode ir para o inferno, nunca vai deixar de ser filho de Deus, mas também nunca vai sair de lá. Você não perde filiação porque perdeu salvação. Você tem um filho que matou, que fez, aconteceu e foi preso. Nos Estados Unidos pegou prisão perpétua. Significa que ele vai sair da cadeia? Não. Mas significa que ele deixou de ser seu filho? Não. O que esse texto está dizendo aqui é o seguinte. No versículo 23, diz: e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Esse texto mostra que esse lugar, que não é o céu, também é um lugar de tormento. Diga, lugar de tormento. Ele ergueu os olhos, no lugar de tormento ele viu o pai Abraão, fazendo ali tipologicamente uma tipologia a Deus, e a Lázaro no seio, que é embaixo do trono de Deus, como nós vimos. Agora olha no 24, abra aí. Olhe bem, esse moço rico estava no inferno. Veja como você vai ver que o que nós pensamos que são reações ou sentimentos do corpo, são sentimentos da alma. No versículo 24, e clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua. Diga comigo, sensações. O que esse homem sentiu no inferno? O quê? E que mais? Calor. Mas essas não são sensações físicas, gente. Sede não é necessidade do corpo? Me responda esse texto. Craque.
Observa isso. Aquilo que nós pensamos que são necessidades do corpo, são necessidades do ser vivo. E o que faz o homem ser um ser vivo? É o corpo? É a alma. Por isso que Gênesis diz que o homem passou a ser alma vivente, não corpo vivente. Diga, alma vivente. Por isso que nós teimamos em falar para você, entrega a sua alma a Jesus. Continuando o texto. Porque eu estou atormentado. No 25, disse, porém, pai Abraão, filho. Olha que coisa. Ele estava no inferno e Deus chamou ele de filho. E ele chamou Deus de... Que diálogo bacana, né? Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e você é atormentado. No 26, veja, aquele filme de Chico Xavier que de repente as pessoas saem do inferno e aparecem no céu. Olha o que Jesus fala sobre isso. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem sair do inferno para ir para o céu não podem, nem os que estão no céu para ir para o... Esse texto está dizendo que uma pessoa pode decidir para onde ela vai enquanto ela está viva no corpo. Esse texto está dizendo que a morte não muda ninguém. Do jeito que você morre, você vai para a eternidade. Se você morreu sem Cristo, você vai para a eternidade sem Cristo. Se você morreu em pecado, você vai para a eternidade em pecado. Se você morreu com Cristo, você vai com Cristo. Se você foi perdoado, você vai perdoado. É no corpo que você decide, não fora do corpo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo aí? Vamos prosseguir o texto. Abra sua Bíblia ou liga sua Bíblia, como você preferir. Prosseguindo o texto, no 27. Olha aí, o homem está morto no corpo, vivo na alma, porém está no inferno. Veja como ele não perdeu reações, sentimentos, medos, pavores. No versículo 27, disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa do meu pai. Diga, preocupação, lembrança. Ele se lembrou que tinha um pai. E ele está onde? Ele não se esqueceu de nada. Você está vendo? Quem está entendendo? A casa de meu pai, ele se lembrou, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para o lugar de tormento. Na tradução original, para o inferno. Disse-lhe, pois, Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Deus está dizendo, existem pregadores lá que preguem, eles que aceitem. Nenhum morto vai voltar para pregar. Agora olha para mim. Observa isso. A pessoa que entrega a sua alma a Jesus, Jesus passa a ser dono dela. Deixa eu te perguntar. Alguém aqui levaria um inimigo para sua casa? Quem jamais colocaria um inimigo dentro da sua casa? Já assistiram aquele filme Dormindo com o Inimigo? Coisa perigosa, né? Quem jamais levaria um inimigo para sua casa? Eu não. Quem também não levaria, levanta a mão. Quem não levanta a mão de jeito nenhum, levanta a mão. Agora observa isso. A Bíblia diz que o céu é a habitação de Deus. É a morada de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que amam o mundo se constituem inimigos de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Esse texto não está aí por acidente, está aí de propósito. Se constitui inimigo de Deus e o amor de Deus não está nele. Inimizade, hostilidade é se pôr contra Deus. Deus não leva inimigos para casa. Você entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Então, quando o indivíduo, ele fala, Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Por que entregamos a alma a Jesus? Porque ele morreu por elas. Então, o processo de entregar a alma a Jesus é um processo de confissão e fé. Você confessa com a boca, crê com o coração, se arrepende. Você se torna filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. A partir daí, você tem um lugar para morar depois que você morrer. E esse lugar não é o inferno.
Porque você vai fazer parte da família de Deus. Se eu sou parte da família de Deus, eu moro aonde Deus mora. Eu vim aqui porque eu quero levar algumas pessoas comigo para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer morar com Jesus? Agora, a pessoa que não entrega a sua alma a Jesus, primeiro, ela ainda é morta. A Bíblia diz em seus pecados. Agora observa, preste atenção. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. São elas que não têm outro lugar para ir. Eu vou dizer de novo. Só existem dois lugares que são moradas de mortos, de almas. Um é o seio de Abraão, Apocalipse 6:9, embaixo do trono de Deus, paraíso, terceiro céu, aonde o apóstolo São Paulo foi. O outro lugar é lugar de mortos. Veja, o inferno não é morada de demônios. Eles moram nas regiões celestiais, o segundo céu. O inferno é habitação de mortos. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. São elas que não querem morar no céu. São elas que não têm outro lugar para irem. Está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. O que me credencia a morar no céu é fazer parte da família de Deus. E só tem uma maneira de eu fazer parte da família de Deus. Entregando a minha alma a Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados. Isso me credencia ao céu. Quem está entendendo aí? Eu vou aqui exemplificar para você algo muito detalhado. Preste atenção. Eu vou entrar numa parte. O que reside no corpo? O que é o corpo? Bata aí. Corpo. O que é o corpo? O que é a alma? E o que é o espírito? E aí eu vou fechar a mensagem trazendo a aplicação. Corpo. Diga corpo. Talvez uma parte chata, mas a ciência, ela tem alguns estudos que são chamados estudos do corpo. Um é anatomia, outro fisiologia. A anatomia vai estudar estruturas internas, a fisiologia, estruturas externas, ósseas, o corpo do homem. A fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas, bioquímicas do corpo humano. No âmbito anatômico e científico, o corpo é substância física ou estrutural. Para a biologia, é um organismo vivo composto de pequenas unidades denominadas células. E para a química, uma porção de matéria. O que mora no corpo do homem? Agora olha para mim. Presta atenção. Existe um estudo na ciência que é chamado de fenomenologia. A fenomenologia vai estudar a consciência. Por que que o estudo da consciência é chamado de fenomenologia? Porque para a ciência, a consciência não existe. Você já viu ateus dizendo que não existe certo, errado, verdade ou mentira? Consciência. Quem já ouviu isso? Você pega o livro Dentro Quais de Friedrich Nietzsche. Nietzsche diz que não existe verdade ou mentira, não existe certo ou errado, não existe consciência. Por isso que Adolf Hitler, lendo esse livro, decidiu matar 6 milhões de judeus. Sem nenhum peso na consciência. Por isso que a ciência, ela não aceita que a psicologia seja parte da comunidade científica. Eles aceitam como estudos paralelos, porque a consciência do homem ainda é um fenômeno, porém a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Consciência, diga consciência. Agora olha o que é o corpo, gente. Muita gente aí perdendo a sua alma por causa do corpo, com medo de bala, com medo de atropelamento, com medo disso, e se esquecem da alma. Corpo. O corpo, ele é constituído de, o homem é emotivo, perceptível e móvel. Porém, a anatomia fala que o nosso corpo é composto de sistemas. E dentro desses sistemas estão os órgãos e células. Sistemas digestivos,
digestivos, respiratórios, circulatórios, nervoso, muscular, urinário, reprodutor ou sexual, ósseo ou esquelético. Por exemplo, dentro desses sistemas estão todos os órgãos. Dentro do sistema digestivo está o quê? Intestino. Dentro do sistema respiratório está o quê? Pulmão, vias respiratórias aéreas e por aí vai. Nervoso está o quê? Circulatórios, coração, veias, muscular, urinário, bexiga e por aí vai. Reprodutor sexual, deixa para lá. Osso esquelético, você já sabe. Nosso corpo, em nenhum momento, por mais que a gente repita, meu sistema emocional, ele não existe. Pelo menos de acordo com a comunidade científica. Quem já ouviu falar de sistema emocional? Já disseram isso? Você encontra aqui todos os sistemas do ser humano, mas você não encontra o sistema emocional, porque a ciência não reconhece, não existe estudo para a emoção do homem. E sabe por quê? Porque a ciência não sabe que você é uma alma. Eles até sabem, mas não concordam. Porém, a Bíblia Sagrada já dizia isso. No estudo mais evoluído de todos, que o homem é uma alma. E a ciência não consegue comprovar, mas nesse exato momento, essa mensagem está surtindo algum efeito emocional em você, para provar que você é sim um ser emotivo. Isso mostra que nós somos carentes, necessitados de um Deus. Diga consciência. Diz mais alto. Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é a vida de Deus em nós. Essa palavra é zoe, do grego, que é vida de Deus em nós. São 3 palavras que definem vida. Zoe, bio e psique. Porém, teologicamente falando, o que vai definir vida é zoe, vida de Deus em nós. Diga, vida de Deus em nós. Eclesiastes 12:7, Gênesis 2:27, nós já lemos. É aquilo que mostra que Deus soprou nas narinas do homem. Esse sopro saiu da onde, gente? Da onde? Por isso que Eclesiastes diz que o Espírito volta para Deus, porque ele saiu de Deus. E o corpo volta para a terra, porque ele saiu da e a alma. Levanta sua mão. Diga, louco, essa noite pedirão a alma. Se você morrer hoje, para onde você vai? Pastor, eu não vou morrer. Quem está vivo aí? Levanta a mão quem está vivo. Então você já pode morrer. Isaías 42:5. Como a vida entra? A vida entra através de Deus. Diga, a vida entra através de Deus. Só Deus pode tirá-la. Isaías 42:5 diz, assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz e dá respiração ao seu povo que nela está e o espírito dos que andam nela. É Deus que dá o espírito ao homem e é Deus que tira. Como a vida sai do homem? Diga, a vida só sai se Deus permitir. E aqui nós vamos fechar. Observa aqui. A alma, diga, a alma. A alma é o centro da razão, é o centro das emoções. A alma é o que sente tudo emocionalmente. Jó 14:22 diz o seguinte, na sua carne sente dores, mas na alma sente angústias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora observa. A salvação acontece aonde, gente? Para Deus, a salvação tem que ser em 3 aspectos. Deus não quer só salvar a alma do homem, como muita gente pensa.
Tanto que no retorno de Cristo nós teremos corpos. Esse mesmo corpo aqui será glorificado. Deus não quer só minha alma. Ele quer tudo que Ele criou. Até o último fio do seu cabelo Deus quer de volta. Até a sua unha quebrada Deus quer de volta. Deus vai tirar o câncer. Deus vai tirar a cegueira. Deus vai tirar a paralisia. E vai glorificar corpos. E nós moraremos com Ele completamente restaurado. Corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Observa, isso é o que a Bíblia chama de restauração, regeneração total. Agora olhe bem, a alma sente angústias e o corpo sente dores. Diga, a alma sente angústias e o corpo dores. Agora observa. A Bíblia diz que o espírito luta contra a alma. Olha que coisa interessante. Há uma guerra travada entre espírito e corpo. E por que essa guerra não inclui a alma? Porque a alma é o troféu dessa guerra. Por quê? O corpo, ele quer sentir prazeres terrenos. O corpo quer ficar aqui. O espírito quer ficar lá. Então, o corpo quer manter a alma com ele. E o espírito quer manter a alma. Um homem espiritual é um homem que vence a carne. Um homem carnal é um homem que vence o espírito. Está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. O que você tem vencido? Um índio, um missionário evangelizou uma tribo de índio. E ele viajou e deixou o índio cuidando da tribo. Quando ele voltou e disse, como é que o índio está? O índio disse, índio vai mal, índio vai bem. Como assim? Há dois cães brigando dentro de índio, um preto e um branco. Qual está vencendo? O que eu alimento mais. Como que essa guerra é ganha? O que você mais alimenta. Você tem sido tendencioso à carne, então você venceu o espírito. Você tem sido tendencioso ao espírito, então você venceu a... Por isso que jejuar é difícil, gente, passa fome. Fazer vigília é difícil, passa sono. Por isso que tudo que tem a ver com o espírito é difícil, porque é luta contra a carne. Quem está entendendo aí? Ou seja, a alma se refere à parte imaterial do homem. E o corpo é a parte material do homem. A alma e o espírito são parecidos na maneira pela qual são usadas na vida, mas são diferentes em sua identidade. Agora presta atenção. Olha bem para mim. A alma é a visão horizontal do homem com o mundo. Diga, a alma é a visão horizontal do homem. O espírito é a visão vertical do homem. Isso mostra que a alma, ela vai mostrar e ela vai sentir, ela vai receber no corpo e reagir nas emoções. Você ouve um grito e reage na alma. Entendeu isso? Quem está entendendo, diga amém. Aí eu concluo com o tema suicidando na eternidade. Você lembra que o início dessa mensagem foi brincando com o suicídio da alma? Como que você se mata na eternidade? Ora, se a alma é eterna, como que você mata ela? Lucas 12, 20. Abra aí. Mas Deus lhe disse, louco. Agora olha para mim. Deus chama de louco
irresponsável quem não sabe para onde vai. Deus chama de louco, irresponsável, as pessoas que não entregam a sua alma a Ele. Sabe por quê? Você pode estar vivo no corpo, mas já ter se matado na eternidade, ou estar se matando na eternidade. Porque escute, todas as pessoas que estão no inferno não estão lá porque Deus quis, estão lá porque elas quiseram. Então as pessoas dizem, Deus é amoroso para mandar as pessoas para o inferno. Se fosse eles que mandassem, eu entenderia o que você diz. Mas são elas que não têm lugar para irem depois que seus corpos morrem. Por que elas não vão para o céu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o céu fosse cheio de pessoas mentirosas, caloteiras, assassinas, pedófilos, cheio de pessoas degeneradas, você queria ir para o céu? Mas o céu da religião é assim. Rob Bell, dos Estados Unidos, diz que o amor sempre vence, que ao final das contas Deus vai salvar todo mundo. Então nós temos um céu cheio de pessoas caloteiras, de pessoas degeneradas, de pessoas que dão nó em pingo d'água, rasteira em cobra, de assassinos, de pedófilos, que depois que morre todo mundo fica bom. Ele era uma boa pessoa. Não é assim? De pessoas sem caráter. Então o que Deus faz com o ser humano? Ele começa a regenerar o ser humano. E ele justifica esse ser humano. E depois ele adota esse ser humano. E esse indivíduo se torna, ele sem perceber, ele começa a deixar de mentir, começa a deixar de roubar. Ele já não comete o mais que cometia, até ele se tornar apto. Paulo diz, trabalhando a sua salvação, se tornar apto para morar no céu. O céu é um lugar verdadeiro, gente. É um lugar sem bagunça. Temos que ser aptos. Agora observa. A salvação é algo tão difícil que só Deus pode torná-la possível. E como que nós conseguimos essa salvação? Pela graça. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo. Nem eu que sou pastor. É Deus que faz isso se tornar possível. Você entende isso? A única coisa que o ser humano faz é entregar a sua alma a Jesus. Como é que faz isso? Pastor, se eu confessar Jesus como meu Salvador e crer com o coração, se eu morrer agora eu vou para o céu? Vai. É o que a Bíblia diz. E depois disso, como o pastor Vladimir disse, você vai crescer. Vai ter algumas vezes que a gente ainda vai ter que limpar seu bumbum. Vai ter que dar papinha. Mas com o tempo você vai começar a andar sozinho. Cristianismo, gente. Cristianismo não é lugar de perfeição, é lugar de sinceridade. Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. A religião quer perfeição, Deus quer que você seja sincero. Entendeu? Quem está entendendo isso, diga amém. E a sinceridade passa pelo passo: eu quero Jesus. E sabe por que você tem que querer Jesus? Porque senão você não terá lugar para ir. A não ser o inferno. E essa palavra pode parecer pesada. A igreja evangélica hoje, ela mudou alguns termos. Por exemplo, pecado passou a ser chamado de falhas, inferno passou a ser chamado de disciplina, condenação, para não parecer tão difícil. Mas continua a existir tanto o pecado quanto o inferno. E sabe quando eu falo de inferno? O inferno é um lugar de ausência. Escute isso. Vou te explicar o que é o inferno segundo a Bíblia. Esse camarada diz que inferno é um lugar de tormento. Não é um lugar cheio de demônios, mas é um lugar de tormento. O que é lugar de tormento? Se você vai num hospício, você vai ver o que é um lugar de tormento. Eu costumo chamar o inferno de macrodepressão e a depressão de microinferno. Por exemplo, você pega uma pessoa com depressão, uma pessoa com câncer luta para não morrer, qualquer doença no corpo luta para não morrer. Existe uma única doença na alma. É quando a pessoa luta para morrer. É a depressão. O que é a depressão? A psicologia diz que depressão é uma emoção. Então, se ela é uma emoção, ela mora onde? Na alma. Então, se ela mora na alma, ela também é um sentimento. Sabe o que a psicologia fala sobre depressão? O único sentimento que se parece com o da depressão
é o sentimento de saudade. E eu fui parar para dizer, mas por que tem a ver? Tem tudo a ver. Por exemplo, quando você sente saudade, você não preenche a saudade com dinheiro. Pega uma pessoa que perdeu um ente querido. Pega uma pessoa que perdeu um ente querido e diz, você daria a sua casa para ter o ente querido de volta? O que ela vai responder? Daria todo o seu dinheiro para ter o ente querido de volta e ficar pobre os dois? Porque a saudade é impreenchível. A saudade não tem cura, ela existe aí e ela bate a qualquer hora. Ela é um vazio. Saudade é uma emoção. Aí eu perguntei, mas saudade de quê? Observe, a alma tem um Senhor. A alma tem um amado. E ela morre de saudade desse amado. Ela sabe que se o corpo quiser, ele deixa essa alma condenada à eternidade sem o amado dela. Por isso que é um vazio impreenchível. Por isso que sem Deus o homem não é preenchido por nada. Porque existe um amor eterno que a sua alma tem. E é Jesus o amado da sua alma. Se você não entrega a sua alma a Jesus, você será até morrer infeliz. E depois de morrer para sempre infeliz. Pessoas se matam para aliviar a dor. Não pensam elas e mal sabem elas que a dor de verdade começou. Agora imagine uma pessoa no inferno. Para o inferno ela leva todas as suas lembranças, emoções, sentimentos, vontades. Observa, eles não servem café da manhã no inferno, gente. As pessoas estão lá no inferno atormentadas por lembranças. Elas sabem que têm familiares, nunca mais irão vê-los. Elas querem dormir. Quem já sentiu insônia? Insônia não é ausência de sono. Insônia é o seu corpo estar cansado e o cérebro acelerado. É o cérebro não deixar o corpo dormir porque ele está em movimento. Agora imagine as pessoas no inferno querendo dormir, sentirem sono para sempre e não conseguirem dormir. E gritarem, pai, mãe! E nunca mais verem seus familiares, fome, desejo, vontade, água. Você entende o que eu estou pregando? Quem está entendendo, diga amém. E sabe por quê? Porque é o único lugar que irá comportar pessoas que não foram para o céu. Você entende isso? Não é que o diabo vem cá, vamos lá para o inferno. É que é o único lugar que recebem almas sem Cristo. O problema do inferno não é que você não vê pai, não vê mãe. O problema é que você nunca mais se encontrará com o Senhor. Nunca mais verá o Senhor. Isso não é terrível? Isso não é terrível? Como você pode evitar isso? Indo para o céu. Como você pode garantir isso? Fazendo parte da família de Deus. Entregando a sua alma a Jesus. Para você estar embaixo do altar de Deus. No seio de Abraão. No paraíso. Para sempre com o Senhor. A minha pergunta é, quantos querem morar no céu? Quantos querem morar no céu? A única coisa que você tem que fazer, daqui a alguns segundos, eu vou falar, vem à frente entregar sua alma a Jesus. Você tem que sair correndo e vir. Aqueles que querem entregar sua alma a Jesus, sai do lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Pode levantar e vir. Todos que querem entregar sua alma a Cristo, pode vir. Eu quero orar por você, pode vir. Pode vir. Você que convidou alguém, traga essa pessoa até Jesus agora. É hora de você trazer seus amigos para Jesus agora. Jovens, mulheres, crianças. Agora escuta. Escuta o que eu vou dizer. Um menino perguntou para o professor da escola bíblica, pode se levantar e vir. Professor, qual é o dia certo para entregar a alma a Jesus? O professor disse, um dia antes de você morrer. O garotinho disse, beleza, eu tenho a vida toda pela frente. O professor disse, quando você vai morrer? Meu filho,
Não era normal antigamente pais enterrarem filhos, mas hoje é muito mais comum pais enterrarem filhos do que filhos enterrarem pais. O que você mais vê na televisão? Filhos enterrando pais ou pais enterrando filhos? O jovem pensa que a morte tem a ver com a velhice. Venha garantir a sua salvação. Eu não estou chamando você para ser religioso, mas pastor, eu bebo, eu fumo, eu gosto de uma cervejinha. Eu te prometo que quando você vier para Jesus, Ele vai tirar todos os vícios da sua casa. Ele vai perdoar todos os seus pecados. E Ele diz, do seu passado não me lembrarei mais. Eu vou te dar 3 minutos para você sair do seu lugar e vir para Jesus. Eu quero orar por você. Venha garantir a sua salvação. Venha à frente agora. É Jesus quem está te chamando. Fale com essa pessoa. Venha, é Jesus quem te chama. É Jesus quem te chama. Vem à frente. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Vem entregar sua alma a Jesus, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante, se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. O Senhor me manda chamar pessoas que estão afastadas, desviadas. 2 tipos de pessoas. O Espírito Santo me manda ordenar. Você que está sem congregar, saia do lugar e venha à frente. E também os que estão desviados, levante e venha. Venha agora, é uma ordem do Senhor. Talvez seja a última. Levante e venha. Põe a mão no coração. Irmãos, amanhã à noite nós vamos ter aqui uma noite evangelística de muitos milagres. Famílias inteiras serão salvas aqui amanhã. Aquilo que você sonha há 10 anos pode acontecer aqui nesses 2 dias. Qual o seu nome? Por que você está emocionado, Cláudio? Por que você está chorando? Sua alma estava com muita saudade do Senhor. Meu irmãozinho no coração. Ore comigo assim, Senhor Jesus. Tem mais pessoas vindo? Pode vir, tem tempo. Pode vir. Gente, Jesus está aqui nesse lugar.
Jesus está aqui. Repita comigo, a igreja, estenda as mãos aqui. Repita comigo aqui: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. Faça morada na minha vida. Põe a mão no coração. Entre em meu coração, Senhor Jesus. Diga: entre em meu coração. Venha morar na minha vida. Eu te aceito como meu Salvador, o Salvador da minha alma. Amém. Olha para mim, vocês. Olha aqui para mim. Sejam livres. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhes preparar lugar. E quando eu for para o Pai e preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Foi Jesus que disse isso. Ele que disse que nos levaria para Ele. E Ele vai nos levar para Ele, meus irmãos. Quem quer que Jesus nos leve? Amém? Vou pedir que você continue em pé, toda a igreja. Nós vamos agora orar por curas e milagres. Nós vamos agora orar por curas e milagres. Levanta suas mãos, cria um ambiente de milagres. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Levante as mãos e cante. Se a tempestade me alcançar, tu és meu. Levante as suas mãos e cante. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Levante as mãos e cante alto, profetiza. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu quero ouvir a igreja cantar o mais alto que puder. Cria um ambiente de milagres. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, cante o mais alto que você puder. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Eu solte o seu clamor, Silmar. Silmar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levante as duas mãos bem alto e cante aleluia. Ele está nesse lugar.
paralíticos. Continue com esse mover de milagres. Traga aqui à frente, igreja. Não se assente. O Senhor vai começar a curar pessoas aqui agora. Olha aqui para mim. Onde é que estão as pessoas surdas? Quem está surdo? Quem está surdo, levanta a mão. Quantas pessoas estão aqui que não escutam? Uma. Quem está aqui que não enxerga ou não enxerga direito? Uma, duas, três. A senhora me vê aqui direito? Não. A senhora está com algum familiar? Vem ela com um familiar. Essa menina vem com você aqui. Você é filho dela? Qual time que você torce? Vaza daqui. Flamenguista aqui em cima é um abuso. Ó, mamãe fecha o olho. Você vai numa distância que ela não te vê. Você conhece. Vá. Não é no lugar que ela não te vê, é na distância. Se você for no lugar, nem eu vejo. Gente, ela estava ali, ela disse que não me via direito. Se a sua mãe te vê e Jesus curou ela, então vai mais longe. Vamos nos preparar para nos alegrar, viu? Não abra os olhos, vem cá. O seu filho está numa distância que, segundo ele, a senhora não enxergaria. Quando eu orar para a senhora procura o filho. Quando vê o filho, aponta a mão onde ele está e vai até ele. Estenda as mãos, irmãos. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus Cristo. Agora. Sai! Toda cegueira, todo problema na vista, que sai! Em nome de Jesus. Procura seu filho, irmão. Vai correndo até ele. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu solta o clamor! Dia pra cumprir. Vem alto! E eu, o meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Vem aqui, tá chorando. A sorte ele mudará diante dos meus olhos. Que a senhora está chorando? Emocionada. Foi curada? Quanto tempo estava esse problema na vista? Vira para lá, meu anjo. Aqui assim. Qual o nome da senhora? Márcia. A senhora tinha o quê? Diabetes. Por isso que estava assim? Por isso. E agora? Quando Jesus me curou. Tá vendo tudo? Nem passando, eu tô vendo mais. 1 minuto aplaudindo e glorificando. O meu Deus nunca falhará. Olha aqui. Gente, presta atenção. O povo está muito animado. Olha aqui. Tem muita gente aqui que precisa de cura hoje. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Eles confiam no Senhor, que o Senhor cura. Vai, e até amanhã, hein? Vem agradecer, viu? A senhora mora onde? Lá em Fogo. Onde é que é isso? Bem longe daqui. É longe? Bom, já veio hoje, Jesus curou. Amém. Foi, manda um e-mail agradecendo. Faz o seguinte, agradeça Jesus, está melhor. Amém. Se o mar Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar. Edmundo, cadê o Edmundo?
as águas. Levanta as mãos e canta. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Senhor de mundo, o senhor torce para que time? Faz favor, Senhor de mundo. Por que o senhor não falou antes de eu subir aqui e me desrespeitar desse jeito, Senhor de mundo? Senhor de mundo, sem óculos ela não vê. Uma distância. Não. É isso, irmã? Há quantos anos? Desde 12 anos de idade. Mais a Bíblia. Tá. A senhora fecha os olhos. Senhor de mundo, o senhor conhece ela há muitos anos, né? O senhor vai numa distância, como eu fiz com o garotinho lá, que sem o óculos ela não reconheceria o senhor. Se mistura lá. Olha lá. Se ela vê o irmão aí, Jesus curou ela. É que aquela camisa ali tem que dar uma disfarçada. Não, tricolor é um bicho abusado, né? Meu Deus do céu. Irmão Edmundo, irmão Edmundo, o irmão é tricolor e tem nome de jogador do Vasco. Se a sua esposa reconheceu o irmão aí, ela foi curada. Irmão, eu vou orar para essa menina. Nasceu surda. É completamente surda. Ok, vai sair daqui ouvindo. Aleluia. Amém. Aleluia. Meu Deus. Cadê o homem? Cadê o homem? Ah, pôs um paletó nele. Você vê que coisa, né? Não, é que você confundiu. Você me confundiu. Oh, disfarçaram o homem. Nem eu achei. Senhor Deus, toca na vista dessa tua filha. Que ela seja curada agora. Que esse problema na vista caia por terra. Esse espírito de enfermidade. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo. Sai! Não abra ainda. Qual é o nome da irmã? Wanda. Wanda. Irmã Wanda, a senhora já é alta e usa salto, abusa do pregador. Cadê o homem? Ô, irmão, se o senhor esconder, nem eu vejo. Só não precisa esconder, viu? Eu quero que a senhora abra os olhos e procure o esposo. Ele se misturou. Pode ir lá. É ao vivo! Vem cá, Edmundo! Aleluia! Aleluia. 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 Levante a voz e cante! Cante mais alto, aleluia! Aleluia. Mais alto! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Presta atenção, tá curado, irmã Wanda? Vai com Deus. Ó, me ajuda aí. Fala pra ela perder a timidez. Tá, diga pra ela que eu vou orar. E depois eu vou falar.
Quando ela ouvir, ela levanta a mão. Ok? Estenda as mãos. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Sai! Oi. 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 Você entendeu? Oi. Entendeu? Oi. Oi. Entendeu? Oi. 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 Alô? Oi? Oi? Tudo bem? Oi? 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 Fala para ela tentar falar agora. Oi? Oi? Ela! Você falou! Oi! Oi! Esse for, ó, entenda, esse assim, esse assim. Ela disse que está muito alto. Vamos ensinar ela a falar alguma coisa? Veja, ela tem que aprender a falar agora, certo? Quem nasceu falando, levanta a mão aí. Meu Deus! Não é possível. Dá para acreditar? O povo nasce falando aqui. Agora, para ensiná-la a falar, vocês entenderam? Gente, para testar a audição dela, eu estava lá atrás, para ela não ler. Por que eu pedi para fechar os olhos? Para ela não ler, não é? E aí eu estava lá atrás. Veja, uma pessoa que pega a vibração, ela pega a vibração de grave, não de voz. Voz não dá vibração, quem sabia? Não é verdade? A voz, vocês estão entendendo? Enquanto eu falava, ela imitava o grave. Agora, a pessoa surda pode ouvir uma bateria e saber que é uma bateria, por causa do vibrato, da vibração. Por isso que eu tenho muito cuidado. Quando eu oro para um cego, eu tenho muito cuidado em fazer o teste. Para uma pessoa quase cega, fica lá, se vê, o familiar conhece. A gente tem que tomar cuidado com o negócio de milagre, certo? Amém. Tá, fala para ela que vamos ensinar ela a falar agora. Ela repete. Agora não é um milagre, ela vai aprender agora. O que vocês querem que ela fale aqui? Jesus. Olha aqui. Jesus. Mais alto. Jesus. Aí, diga. Obrigado. Meu Deus. Que legal.
demais.